Imagine você em um barco, no meio de uma tempestade, o vento uivando, as ondas sacudindo tudo ao seu redor e a escuridão tornando impossível enxergar qualquer saída. O medo toma conta de você. O que você faria? Essa cena não é apenas uma história distante. Ela reflete os momentos da nossa vida em que nos sentimos cercados por problemas e incertezas. Mas quero te lembrar de algo extraordinário. No meio dessa tempestade, uma voz poderosa ecoa: Sou eu, não tenham medo. Hoje, neste devocional, vamos falar sobre o Deus que caminha sobre as águas, que acalma tempestades e que entra no seu barco quando tudo parece perdido. Não importa o tamanho da sua luta, Ele está aqui. E essa verdade pode trazer paz ao seu coração agora mesmo. A história que mencionamos na introdução vem de um momento inesquecível no ministério de Jesus, quando ele caminha sobre as águas para encontrar os discípulos que estavam em um barco no meio de uma tempestade. Esse relato, encontrado nos evangelhos, é muito mais do que um milagre impressionante. Ele é um símbolo poderoso do que Deus faz em nossas vidas quando o medo tenta nos dominar. Vamos refletir sobre o significado dessa passagem e como ela pode nos ensinar a viver com coragem e fé, mesmo nos momentos mais difíceis. No relato bíblico, os discípulos estavam no barco, enfrentando ventos fortes e ondas agitadas. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos era assim que se sentiam. Quantas vezes na vida nos encontramos em situações semelhantes? O medo surge quando olhamos ao redor e não vemos saída, quando sentimos que estamos lutando sozinhos contra algo maior do que nós. Mas naquele momento, Jesus não estava distante. Ele os viu de onde estava e foi ao encontro deles. O que isso nos ensina? Mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus nunca perde de vista as nossas lutas. Ele está atento a cada detalhe e, no momento certo, Ele age. É importante lembrar que Deus não é alheio aos nossos sofrimentos. Em Salmos 34:18, lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade de Deus é real, mesmo que às vezes nossa visão esteja turva pelo medo. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, o medo deles aumentou. Eles não reconheceram o Mestre, acharam que era um fantasma. Isso é tão humano, não é? Quando estamos tomados pelo medo, enxergamos tudo de forma distorcida. Aquilo que deveria ser nossa solução parece uma ameaça. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, rejeitamos o conforto que Deus nos oferece porque não conseguimos reconhecê-lo? Talvez Ele esteja falando conosco por meio de uma palavra de encorajamento, um amigo fiel ou até mesmo uma porta que se abre. Mas o medo nos faz pensar: será que é mesmo Deus? E se der errado? Nesse momento, a voz de Jesus ecoa: Sou eu, não tenham medo. Ele nos lembra que, em meio à tempestade, Sua presença é suficiente para acalmar nosso coração. Logo após acalmar os discípulos, Jesus faz algo impressionante. Ele convida Pedro a sair do barco e caminhar até ele. Essa parte da história é crucial. Pedro teve a coragem de dar o primeiro passo, de sair da sua zona de conforto e caminhar sobre algo que, humanamente falando, era impossível. Aqui está uma lição importante. A fé não é sobre o que podemos fazer, mas sobre em quem confiamos. Quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nas ondas ao nosso redor, como Pedro fez, começamos a afundar. Mas mesmo nesse momento de fraqueza, Jesus não o deixou cair. Ele o segurou e o trouxe de volta à segurança. Isso nos mostra que a fé não precisa ser perfeita. Mesmo quando vacilamos, Deus está lá para nos segurar. Não se trata de nunca ter medo, mas de confiar que Ele está conosco, mesmo quando as coisas parecem instáveis. Assim que Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Isso é tão significativo. Quando permitimos que Jesus entre nas áreas turbulentas da nossa vida, a paz que excede todo entendimento começa a reinar. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente,
mas a presença de Jesus muda a nossa perspectiva. Sabemos que, com Ele no barco, estamos seguros. A tempestade pode até continuar por um tempo, mas agora temos a certeza de que não estamos sozinhos e que no tempo certo, tudo ficará em paz. Filipenses 4, versículos 6 a 7 nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O medo é uma reação natural diante do desconhecido, mas não precisamos ser governados por ele. A grande verdade do Evangelho é que Jesus venceu todas as tempestades, inclusive a maior de todas, a morte. Ele ressuscitou para nos dar a garantia de que sua presença é eterna e de que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, versículos 38 a 39 nos lembra: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, Jesus te chama para confiar nele, mesmo em meio às tempestades. Ele não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas garante que sua presença é suficiente para nos sustentar. Ele está aqui, agora mesmo, dizendo: Sou eu, não tenha medo. Não importa o tamanho da sua luta ou a intensidade da tempestade que você está enfrentando. Lembre-se, Jesus vê você, Ele está a caminho, e quando você permitir que Ele entre no barco, tudo será transformado. A sua presença traz paz, coragem e esperança. Ele está aqui, chamando você pelo nome e dizendo: Sou eu, não tenha medo. Vamos orar. Senhor Deus, nos aproximamos de Ti neste momento com corações muitas vezes sobrecarregados por medos e incertezas. Mas, Pai, queremos agradecer porque a Tua palavra nos lembra que não estamos sozinhos. Tu és o Deus que caminha sobre as águas, que acalma as tempestades e que entra em nossos barcos quando clamamos por Ti. Senhor, hoje pedimos que a Tua presença nos encha de paz. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando os ventos são fortes e as ondas parecem nos engolir. Que possamos reconhecer a Tua voz em meio ao caos e nos lembrar de que quando Tu estás conosco, não precisamos temer. Tira de nossos corações toda dúvida, toda ansiedade e todo desespero. Dá-nos coragem para dar passos de fé, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho com clareza. Assim como Pedro, queremos caminhar em Tua direção, confiando que Tu nos sustentarás, mesmo em terreno instável. Obrigado, Senhor, porque a Tua promessa é verdadeira e porque nada pode nos separar do Teu amor. Ensina-nos a descansar na Tua paz e a entregar cada área de nossas vidas em Tuas mãos. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, João 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu ainda não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele também subiu, não abertamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Uns diziam: Ele é bom,
Outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este aquele que procuram matar? E eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada-se a sua hora. E muitos do povo creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que o povo murmurava dele estas coisas, e os principais dos sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Os guardas foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhes disseram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Disse-lhes Nicodemos, aquele que de noite foi ter com ele, sendo um deles: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu.
e cada um foi para sua casa. João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus disse-lhes: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criavam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão.
Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos disse a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe no atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Chegamos ao fim deste momento especial de reflexão e estudo da Palavra de Deus. Que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração e renovado a sua fé. Se este devocional foi edificante para você, eu convido você a curtir este vídeo, compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos devocionais. Assim, juntos, podemos alcançar mais vidas com o amor e a verdade de Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Até o próximo devocional.